Bom, quando eu escolhi esse tema, né, o perispírito, com enfoque na saúde e na doença, porque eu sou da área da saúde e também eu sou acupunturista. E eu comecei a ver muitas semelhanças na maneira como o espiritismo vê e como a medicina chinesa também enxerga tanto a saúde quanto a doença. E por essa identificação, eu comecei a me aprofundar um pouquinho, na ponta do iceberg, porque realmente é um estudo extremamente rico. E eu quero dividir com você esse novo olhar para a saúde, principalmente como a gente encara a doença. Porque a gente encara a doença como um grande problema e, muitas vezes, a doença é o tratamento do nosso espírito. Mas isso a gente vai ver lá adiante. Porque é olhar para a doença de uma maneira que transcende o corpo físico, né? Que vai para essa dimensão espiritual que por muitos séculos foi muito rejeitada pela medicina. Vai? Não está indo. As setinhas do teclado, dá para ir? Do lado. Isso. Dá 2 teclinhas. Clica em cima da tela primeiro. Clica. Aí dá um enter. Aqui está cobrindo o texto. Cobrindo? Para nós, não. Você tira a gente da frente do texto. Né? O conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje não explicados. Isso está no livro dos médiuns. Imagina a quantidade de doenças psíquicas surgidas, né, que já existiam nessa época, e as pessoas não sabiam como nomear, como tratar, não só psíquicas, mas também questões de saúde do ponto de vista físico, né? Só que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E eu acho muito curioso, né, quando algumas pessoas falam assim, só se vive uma vez. Precisa conhecer a doutrina espírita, porque a gente não vive só uma vez. E em nome de só viver uma vez, muitas pessoas, até a gente mesmo, acaba cometendo alguns excessos. E os excessos, eles vão ter repercussão na nossa dimensão espiritual. No livro Missionários da Luz, André Luiz, para quem não conhece, André Luiz, ele foi médico numa encarnação, ele desencarnou e ele sofreu muito nesse desencarne, até ele entender tudo o que estava acontecendo com ele sentiu no seu corpo espiritual muitas dores, mas ele não entendia porque ele estava morto, né? Ele tinha desencarnado. E ele foi para uma colônia espiritual, que é o nosso lar. Muitos, os espíritas conhecem, mas eu sei que aqui tem pessoas que pessoas que eu convidei, né? Que não conhecem bem o espiritismo. Então, eu estou explicando um pouquinho. E ele escreveu diversos livros e ele foi um marco na evolução dos estudos espíritas. Ele veio com muitas informações do mundo espiritual. Apesar de ser médico, muitos se referem a ele como repórter, né, do mundo espiritual. E esse livro, Missionários da Luz, é um livro muito, muito interessante para quem quer conhecer mais sobre reencarnação, como se dá o processo reencarnatório, né? Então, eu indico. E, muito raramente, como ele fala, não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As graves emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Ou seja, uma emoção positiva pode curar, mas uma emoção negativa pode ajudar a
piorar o quadro patológico daquela pessoa, daquele indivíduo. A espiritualidade com a saúde, elas têm uma relação muito recente, né? A OMS, em 1988, que incluiu a dimensão espiritual no conceito de saúde, que é multidimensional. E espiritualidade se entende pelo conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material, porque até então tudo era material, tudo em cima do corpo físico, com a suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou compreendido, remetendo a questões com significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Então, a espiritualidade não necessariamente tem a ver com religiosidade. Em 2006, o Ministério da Saúde, né, aqui no Brasil, criou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que engloba 29 recursos terapêuticos. Foi uma grande quebra de paradigma, porque as pessoas começaram a ter acesso a outros tipos de terapias, né, que hoje são reconhecidas, mas foi bem difícil, porque a medicina no Brasil não permitia muito que fossem utilizadas, não era tido como ciência, né? Embora a gente não tenha hoje recursos para classificar, para fazer os estudos necessários para ter como ciência alguma dessas práticas. Mas a questão é que nós não temos ferramentas, não é que elas não possam ser. A gente carece de ferramenta e acaba enquadrando como pseudociência, né, porque nós não temos ainda a capacidade de mensurar essas práticas como práticas científicas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Instituto de Psiquiatria, eles têm um programa muito interessante, que é o Prozer. Eu deixei aqui o link para quem quiser depois procurar, porque tem muitos cursos interessantes dentro da prática espiritualista, né, contemplando a espiritualidade, tanto para quem precisa aprender para praticar com os seus pacientes, como também como paciente, né? E a Faculdade de Medicina de Juiz de Fora também tem o NUPES, dentro da mesma proposta. Nós vamos entrar aqui no estudo propriamente dito do perispírito. Antes de falar do perispírito, a gente precisa entender um pouquinho alguns conceitos. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né, para os espíritos: então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí os espíritos responderam: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus criou o espírito e criou a matéria. E tudo que existe, sendo assim a Trindade universal. Mas você falou que Deus criou o espírito e a matéria, né? Então, por que princípio inteligente? Na questão 23, Kardec pergunta o que é o espírito. E os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Na 76, ele quis especificar melhor. Que definição pode se dar dos espíritos, da individualidade mesmo? O espírito, assim, o espírito como nós somos. São os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E o fluido cósmico universal, ele é a matéria elementar primitiva, e as suas modificações é que geram tudo que existe no universo, toda essa inumerável variedade de matéria que existe no universo. Só que a matéria densa, que somos nós, nosso corpo material e o espírito, precisavam de uma interface, porque o espírito não poderia entrar diretamente na matéria. Então, oriundo do fluido cósmico universal, veio o perispírito, né? Perispírito é
essa estrutura, que eu vou explicar melhor mais adiante, que está intermediando a relação do espírito com a matéria. E eu gosto muito dessa figura aí, porque você vê o contorno do corpo, mas você vê a luminosidade, a luz do espírito. Então, vamos lá. O que é o perispírito propriamente dito? Perispírito, né? Kardec pergunta, o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto em uma substância qualquer? Aqueles que são médiuns videntes, eles não veem espírito, eles veem perispírito. A gente não tem essa capacidade de ver espírito ainda, não. A gente não tem essa evolução espiritual ainda. Então, os espíritos explicam. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É vaporosa o suficiente, é fluida o suficiente para poder se locomover na atmosfera, né? E ir aonde bem entende. Mas isso também não é para qualquer espírito, não. Essa é a questão 93 do Livro dos Espíritos, tá? Mas ainda vamos continuar explorando o que é o perispírito. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, né? Esse laço que prende o espírito à matéria e que o tira do meio ambiente, do fluido universal, aquele que a gente falou lá em cima. Pode-se dizer que é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Essa questão das 5.7 são umas 6 páginas falando bem profundamente de todas as percepções, as sensações do perispírito, principalmente no desencarne. É bem interessante para quem também quer se aprofundar, né? Porque o perispírito, ele é que faz esse filtro das sensações para o espírito. Na Gênese, né, no capítulo 14, no texto que fala da formação e propriedades do perispírito, tem também mais uma definição. É um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo, fluido cósmico universal. Ambos são matéria, ainda que em 2 estados diferentes, bem diferentes. Como nós já vimos, é um corpo fluídico, vaporoso. Ele é mais ou menos etéreo e ele varia de acordo com os mundos e os graus de depuração do espírito. Mundos. Jesus já tinha dito, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, em outros planetas, em outros mundos, o perispírito, ele vai ter a composição que é de acordo com aquele mundo, né? Em Júpiter não vai ter a mesma composição química que tem aqui na Terra. Além disso, os graus de evolução que definem essa fluidez, essa fluidificação do perispírito. O quanto ele é mais puro, né, ele vai ser menos denso. Quanto mais puro, menos denso. Não é o nosso caso ainda. No mundo dos espíritos, nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, né? Ele não tem as limitações que a nossa matéria, a nossa carne tem. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Então, a gente fala muito de aura, né? Que a aura, a energia. O perispírito, ele ultrapassa
o nosso corpo físico, ele se expande. Em alguns casos, ele pode se reduzir, no caso de patologias, né, doenças, mas quanto mais bem treinado o pensamento, quanto mais forte for a vontade desse espírito, desse indivíduo, mais o perispírito dele se expande. E a gente percebe o magnetismo de algumas pessoas. Jesus, né? Imagina qual a extensão que o perispírito de Jesus tinha. Não dá nem para... Não tem como imaginar. Mas muitas pessoas comentavam até sobre o Chico Xavier, comentam ainda, da energia, do magnetismo que ele tinha, né? E isso acontecia também com os apóstolos, com Pedro, que andava e a sombra dele era capaz de curar. Na verdade, não era bem a sombra, mas essa energia expandida do perispírito. E são duas palavras que a gente precisa guardar muito, muito, que é pensamento e força de vontade. São dois elementos extremamente importantes na nossa conduta cotidiana, no nosso dia a dia. Vamos continuar. O perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas levarem em conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se abrirão para elas. As causas de muitas moléstias serão a esse tempo explicadas e encontrados poderosos meios de combatê-las. E, além disso, é por meio do perispírito que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem diversos fenômenos mediúnicos também. Tudo isso vocês vão encontrar, esses apontamentos, em obras póstumas, né, que Kardec ele tem um capítulo que ele fala das manifestações dos espíritos e ele coloca o perispírito como princípio dessas manifestações. Em termos de fenômenos mediúnicos, a gente tem que entender que vai partir do perispírito essas manifestações e não tem... Muitas pessoas pensam assim, ele está incorporado. Esses fenômenos não acontecem com um outro espírito ou perispírito entrando no nosso corpo. Na verdade, existe uma conexão que é de perispírito com perispírito. Não faz parte aqui do nosso estudo, que a gente está focando em saúde e doença, mas para quem tiver curiosidade, tem muito material no Mecanismos da Mediunidade no Livro dos Médiuns. Então, vamos falar, do ponto de vista espiritual, da constituição do ser humano. Nós temos o espírito, que ele não tem uma forma definida, o corpo mental, que ele reflete o corpo espiritual, e os outros corpos, no caso, vêm também espelhando. Aí eu achei na literatura, que eu achei muito interessante, corpo causal. Eu desconhecia o que era corpo causal. Eu lendo, né, fui pesquisar, porque tinha visto em outras palestras, eu falei, nossa, nunca ouvi. É um corpo a mais, faz parte do perispírito, é uma das camadas. Então, eu acho que a gente vai ter que falar do duplo etérico primeiro. Depois eu volto no corpo causal, desculpa. Vamos falar aqui dessas camadas. Nós temos o nosso corpo físico, uma outra camada, que é o duplo etérico, temos o corpo espiritual ou perispírito, e dentro desse perispírito, né, desse corpo espiritual, temos essa partezinha que é o corpo causal. O corpo mental, todas essas coberturas com o espírito dentro. O corpo físico é o que a gente já conhece, é o nosso corpo, a gente não tem total conhecimento dele, mas é o que mais é explorado, né? Na anatomia, na fisiologia e pela medicina. Duplo etérico, eu não vou me deter muito, eu vou falar
rapidamente, mas ele tem características que são interessantes. Ele se encontra entre o corpo físico e o perispírito. Ele também é uma interface entre essas duas estruturas. Ele só é formado com a encarnação do espírito. Ele não existe antes, ele não está no universo, ele existe para servir de interface para o perispírito em relação ao corpo físico. Ele não tem existência própria. E, quando morre o corpo, ele também se desintegra. Porque ele é todo carregado de fluido vital, ele é animado pelo fluido vital. Acabou o fluido vital, nosso corpo físico morre, e ele cumpriu a função dele. Mas, nos suicidas, o duplo etérico, ele ainda está cheio de energia vital. Então, ele continua ligado ao perispírito e ao cadáver. E isso tem repercussões nesse perispírito muito sofridas. Mas eu coloquei isso aqui, caso alguém tenha interesse, tem os livros O Perispírito e Suas Modelações, que é muito interessante, e tem também os livros da Ivone Pereira, Memórias de Suicida. Agora vamos ao corpo causal. É parte do corpo espiritual o perispírito, onde se concentram nossas imperfeições que serão purificadas na experiência terrena através do corpo físico. Eu fui tentar entender mais. E eu vi logo lá no capítulo 12 do livro Nosso Lar, o Lísias explicando para o André Luiz como que funciona esse corpo causal. Então, ele está explicando, né? Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de uma veste suja, né? Um fato sujo, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas próprias mãos, nas experiências anteriores, compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre, ou seja, a reencarnação. Esquecemos, porém, o objetivo essencial, e em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamos-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos nós mesmos em verdadeira escravidão. A gente vem para saldar débito, mas a gente faz uma dívida, às vezes, maior ainda. Aí volta com a roupa suja. Ao voltarmos ao mundo, procurávamos um meio de fugir à sujidade, ao mundo terrestre. Pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações, um material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. A gente adquire os problemas no atacado, né? Aquela quantidade enorme. Mas na hora de expurgar, vai sendo aos pouquinhos, porque a gente vai tomando consciência das nossas falhas. Então, o corpo causal é essa região que está ali contabilizando as nossas imperfeições, né? As que a gente tem, que deveria sanar, aquelas que a gente está adquirindo, mas ele também contabiliza o que a gente faz de bom, né? Então, assim, ele vai administrando ali como uma conta bancária do que a gente faz de bom e de ruim. Aí vem André Luiz, né, dando continuidade às suas obras, e ele vai estendendo esse conhecimento sobre o corpo espiritual, que também é chamado de perispírito, né? E ele diz, no Mundo Maior, que é um livro bem mais técnico, Evolução em Dois Mundos. Ele fala do corpo mental, né? Que o corpo espiritual é o retrato do corpo mental. O corpo espiritual ele não é reflexo do corpo físico. Ele, na verdade,
é que reflete o que ele é no corpo físico. Então, o corpo físico vai refletir o corpo espiritual. E o corpo espiritual, o perispírito, ele é reflexo do corpo mental. Ele é criado pelo corpo mental. E o corpo mental é o revestimento, né? É a nossa mente que reveste, que está revestindo o espírito em si. Então, nós temos o corpo mental, que dá forma ao perispírito, que dá forma ao corpo físico. Da mesma forma, André Luiz diz que essa estrutura perispiritual é extremamente porosa e plástica. Então, o perispírito, ele pode ser moldável, né? Na espiritualidade, na erraticidade, quando a gente desencarna, a gente pode perceber melhor isso. A gente pode perceber por narrações, né? Mas quem é vidente também pode ter experiências em relação a essa plasticidade do perispírito, porque ele pode se modificar. Então, alguns médiuns videntes podem ver figuras distorcidas, com aparências que não são a aparência humana, né? A aparência de animais, com cabeça de bode, com pé de cabra e rabo de cavalo, enfim, porque são imagens que são plasmadas, né, pelo espírito até fazer essa modificação no perispírito. E essa plasticidade, ela tem um limite, porque se houver uma viciação nessas imagens, o perispírito ele pode ficar deformado até que esse espírito seja socorrido para fazer essa modificação no seu perispírito. E quanto a ser porosa, é interessante quando se fala, né, da vida no mundo espiritual, o espírito, o espírito, quando desencarna, ele tem, muitas vezes, a necessidade da alimentação, e se ele ainda não está desapegado, não tem esse treinamento de desapego dessa alimentação mais densa que a gente tem, ele vai, pelos poros, liberar os resíduos metabólicos, né? Então, quanto mais fluidificada a alimentação na espiritualidade, menos exudato, menos resíduo metabólico esse espírito vai ter. E eu achei isso bem interessante, essa ideia de que na espiritualidade também existe alimentação, de que também se exala odores, né? Então, o André Luiz ele vem trazendo, de uma maneira muito técnica, né, nesse livro Evolução em Dois Mundos, essas informações sobre o perispírito, né? Ele chama mais corpo espiritual. Então, estudado no plano em que nos encontramos, que ele está falando do plano espiritual, na posição das criaturas desencarnadas, o corpo espiritual ou psicossoma é, assim, um veículo físico, é o que tem mobilidade, é o que se desloca, relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais, que é essa mesma ciência, né, a nossa, humana, por enquanto não pode perquirir e reconhecer. Então, esses centros vitais, eles são os centros de força que nós temos no nosso perispírito. Tem muita literatura a respeito, e dentro do Espiritismo vocês podem encontrar, nesse mesmo livro, Evolução em Dois Mundos, e Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, faz até um link também sobre os centros de força e as patologias. Um exemplo específico, até, de uma criança, do Júlio. Então, nós temos aqui no alto o coronário, né? Temos o frontal, laríngeo, o cardíaco, o esplênico, gástrico, né? O básico e o genésico, né? São esses centros
que concentram muita energia. E nos trabalhos de cura, no passe magnético, eles têm uma importância muito grande. E quando esses centros eles estão com as suas colorações, porque eles têm um espectro de cor próprio de cada um, porque eles têm frequências vibratórias diferentes. Por isso que eles têm as cores também que são específicas. Então, o trabalho que se faz, né, no passe mediúnico é muito em cima desses centros de força. E tem também uma questão que está no livro 146, do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Ou seja, o espírito encarnado é alma, né? Então, ele está em algum lugar específico, ele está no centro de força coronário, ele está no cardíaco, ele está no frontal, aonde que está? Né? Tem sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos que pensam muito, reside, né, particularmente na cabeça, e cortou aí, né? É na cabeça, tá? Cortou. Ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm por objeto todas, né, por objeto a humanidade. Então, as pessoas muito amorosas, pode-se dizer que o espírito, a alma, se concentra muito mais fortemente no centro vital, no centro de força cardíaco. E que se deve pensar da opinião dos que se situam a alma no centro vital. É justamente isso que nós falamos. Quer dizer isso que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Isso é para a gente pensar. Porque se eu tenho... se o que mais me liga na vida é, por exemplo, o sexo, essa minha energia vai estar no meu centro de força genésico, né? Onde tem aqui, genésico vem de gene. Então, se a pessoa gosta muito de comer, a gente pode pensar que também está no estômago, imagina, né? No gástrico. A alma da pessoa está ali. É onde a gente coloca a maior parte das nossas sensações, das nossas... não vou dizer que são só emoções, mas tudo que a maneira como a gente percebe, né, o mundo. Vamos fazer aqui um resuminho do perispírito para a gente entrar nessa outra parte, que é sobre doença, e eu acho que eu estou falando muito, deixa eu correr. Intermediário, eu vou passar direto, porque não vai dar tempo da gente falar tudo. Isso daqui é um resumo do que é o perispírito, tá? E uma coisa interessante aqui ele também é unido molécula a molécula ao corpo físico. Encerramos essa parte e a gente vai para a casa mental. A casa mental, ela rege a nossa evolução espiritual, né? Então, no mundo maior, André Luiz fala muito bem sobre o nosso estágio evolutivo. Tudo que já é aquisição nossa, já está no automatismo, já se tornou um hábito, está lá no primeiro andar desse castelo, está no nosso subconsciente. Eu já não preciso pensar para fazer. Eu não preciso pensar antes de uma discussão. Assim, eu sei que eu não posso bater se eu estou irritada com alguém, eu não vou bater na pessoa, eu já sei disso. Então, isso já é um ganho meu, né? Eu já consigo racionalizar mais os meus impulsos numa discussão. O esforço e a vontade, eles estão nesse nível consciente, que é um domicílio das conquistas atuais. É aquilo que eu vim fazer aqui, né? O que eu estou buscando aqui? É o meu hoje, meu momento presente. E ele precisa de esforço e de vontade, porque não está no meu automatismo ser uma pessoa paciente. Eu não sou naturalmente paciente, não sou. Eu sou uma pessoa zen construída.
estou trabalhando isso, né? Então, todos nós temos essas conquistas atuais que estão sendo trabalhadas. A gente está na reforma íntima. E no superconsciente, no terceiro andar, no futuro, outras encarnações que ainda virão, o ideal e a meta superior. É aquilo que a gente ainda precisa cumprir. É o ser humano de bem. É a gente conseguir chegar nesse nível, né? De não precisar contabilizar mais o bem que a gente faz. A gente faz o bem naturalmente, a gente é paciente, a gente é resignado. E pensamento e vontade. Aqui os espíritos, eles atuam sobre os fluidos espirituais, né, empregando pensamento e vontade. Pensamento e vontade são para ele o que é para a gente as mãos. E tudo o que os fluidos, eles são veiculados pelo pensamento. O pensamento é veiculado pelos fluidos, desculpa. Os fluidos, eles veiculam todo o pensamento que a gente tem e ele vai, como um som elevado, né? Os pensamentos também são levados por essa corrente fluídica. Então, quando a gente pensa, a gente cria imagem, a gente plasma imagens. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade do nosso pensamento. Porque ele não só vai ser plasmado nesse fluido universal, esse fluido cósmico, como ele também fica impregnado no nosso envoltório perispiritual. Né? E ele pode tomar corpo, e ele vira ali uma foto. Se eu penso coisas boas, eu vou impregnar o meu perispírito de coisas boas. Mas se eu penso coisas ruins, coisas negativas, eu vou impregnar o meu perispírito de coisas negativas. E é nisso que consiste a ideoplastia, né? Que é a ação modeladora do pensamento persistente e intenso, que pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente. A grande verdade é que a gente, assim, a gente não controla os pensamentos. A impressão que eu tenho é que, eu estava até comentando isso, eu estou na Avenida Rio Branco, na Presidente Vargas, e, assim, passa tudo quanto é tipo de pensamento, né? De gente, de ônibus, não tem um critério. A gente começa pensando uma coisa, daqui a pouco a gente está pensando algo que não tinha nada a ver, e às vezes sem qualidade, que não agrega nada. Né? E pensamentos bons ou maus influenciam diretamente no perispírito e, consequentemente, no corpo físico, porque o corpo físico espelha o corpo espiritual. O ser humano, em essência, aquilo que reside no seu coração. E sendo os olhos a janela da alma, eles lançam do que lá existe, direcionando pela força do pensamento sobre o que projetam. Então, os nossos olhos traduzem o que nós temos na alma. Eu vejo pessoas com os olhos vazios, é como se não tivesse uma alma. Eu vejo pessoas com os olhos tristes, melancólicos, ou com um brilho intenso. E como disse, né, Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz e será saudável. Nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Então, dará cada um segundo as suas obras. Nós vamos estar em Mateus, capítulo 16, versículo 27. A gente vai colher o que a gente plantou. E, por isso, a gente fala sobre a causa das aflições anteriores a essa vida. Porque muitos males, a gente não entende por que uma criança nasce com uma paralisia cerebral, com autismo, assim, tenramente ela já apresenta um câncer, né? Doenças diversas. O que aquela criança fez para sofrer tanto? E a família vai junto, né? A família tem esse compromisso também. O porquê disso? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem uma fala bastante interessante de Kardec. Eu vou
é no item 6, eu vou passar adiante, senão a gente não vai ter tempo, porque eu já me estendi. Então, vou falar da necessidade da reencarnação, porque a reencarnação é a maneira que a gente tem de se curar, né? De curar o nosso perispírito, curar o nosso espírito. E para isso existe um planejamento reencarnatório, né? E Kardec pergunta, antes de reencarnar, o espírito tem consciência do que vai acontecer na vida terrena? Ele escolhe o gênero das provas que vai passar. E é nisso que consiste o livre-arbítrio dele, né? Deus impõe as tribulações como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, mas ele não impõe. Ele deixa o espírito à vontade para escolher as suas provas, desde que ele tenha condição intelectual e moral para isso também. E aquele que é simples e ignorante, carecido de experiência, pode escolher suas provas? Não tem nem condição, né? Você pegar uma criança de 5 anos e dizer que ela pode fazer o que ela bem entende da vida dela. Deus lhe supre a inexperiência, traçando um caminho, né? Um roteirozinho, pegando pela mão e levando essa criança à evolução, até que ela tenha condição de tomar as decisões e fazer as suas escolhas. E Deus não apressa a expiação de ninguém, tenha certeza. Ninguém está aqui por imposição, né? Foram escolhas nossas. A gente pode não lembrar, mas a gente assinou um contrato lá, bonitinho. A gente estava presente nas nossas escolhas, porque a gente pode até esquecer, mas foi a melhor escolha para a purificação e o progresso do nosso espírito. E toda patologia, toda doença, ela tem origem nas imperfeições da alma, né? E a doença, ela é oportunidade para a gente se conhecer e equilibrar, fazer esse reajuste da consciência do espírito. Porque se a gente está aqui expurgando alguma doença, a gente pediu, a gente escolheu esse caminho, escolheu essa prova, essa expiação. Então, a origem dessas doenças do perispírito, elas vêm muito pelo adensamento fluídico, né, que não é saudável do perispírito, né, e que foi condenado, que se condena o espírito pelo seu desregramento. São todos os excessos que a gente cometeu. Os vírus, as bactérias, eles são, assim, um fator secundário, né, porque o afastamento das leis divinas é que determinaram essa nossa condição, essa nossa fragilidade, essa nossa vulnerabilidade perispiritual, né? E a causa secundária pode ser um vírus, pode ser um Covid da vida. O perispírito e suas modelações, tá? É onde está isso. Então, os vícios da mente nos levam a atitudes destrutivas, que causam lesões perispirituais, tornam os relacionamentos difíceis, desajustes que a gente tem, né, com muitos dos nossos parceiros de jornada. E no desencarne, quando a gente se confronta com as leis divinas, que estão inscritas na nossa consciência, vem a lesão perispiritual carimbada. E lá no corpo causal que tem esse carimbo. E a cura é quando a gente ressignifica aquela doença, né? A gente vai reestruturar o nosso campo mental, a nossa malha espiritual, elaborando novas criações mentais, um novo padrão de pensamento, uma nova maneira de enxergar aquela doença, né? E a gente vai renovar o nosso perispírito. E, dentro da doutrina, nós temos o passe e a oração, que eles vão nos ajudar, né? Mas, através deles, a gente recebe recursos vitais, a gente recebe um ânimo para seguir adiante. A vontade do paciente é muito importante nesse processo. Precisa querer, mas, além de querer, tem que ter o merecimento, porque a gente quer curar a doença, mas, às vezes, a doença já é o tratamento. É mudar o olhar, mudar a maneira como a gente enxerga. Deus não vai tirar da gente a oportunidade do crescimento, porque a gente escolheu aquilo. Considerações finais.
Nós não vamos ter tempo. Tem tempo de ler, Bia? Não, né? Não consigo te ver. Sim. O corpo perispiritual humano é vaso de nossas manifestações. É, por ora, a nossa mais alta conquista na Terra no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas e iluminadas, representa uma ponte para o campo superior da vida eterna. Para os espíritos vulgares, é uma restrição que é necessária e é justa. Para as consciências culpadas, é uma cadeia intraduzível, porque registra todos os erros cometidos carimbados no nosso perispírito. E o gênero de vida de cada um aqui na Terra, né, no corpo físico, determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso, ou seja, depois que a gente desencarnar. Ora, o cérebro é o instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Tá aqui. A questão é educativa, educar o nosso pensamento para que não seja uma Avenida Presidente Vargas lotada de informações que você não consegue dar conta. E, para finalizar, eu trouxe uma reflexão sobre alergia e obsessão, que está no livro Instruções Psicofônicas. É o único livro que o Chico Xavier tem de psicofonia. E o Dias da Cruz, que foi um médico, né, ele fez um texto, né, bem interessante sobre a alergia e obsessão. Não está o texto na íntegra, mas se alguém quiser pesquisar, mas é para ratificar todos os nossos pensamentos definidos por vibrações de palavras ou atos, arrojam de nós raios específicos. Assim sendo, é indispensável curar de nossas próprias atitudes, na autodefesa e no amparo aos semelhantes, por conta a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, crueldade, calúnia, irreflexão, brutalidade, tristeza e desânimo, produzem elevada percentagem de agentes de natureza destrutiva em nós e em torno de nós, suscetível de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos da desarmonia mental. Em muitas ocasiões, nossa conduta pode ser a nossa enfermidade, tanto quanto o nosso comportamento pode representar a nossa restauração e a nossa cura. O pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Respeitemos, assim, a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para as nossas manifestações de cada dia. E garantindo-nos contra a alergia e a obsessão de qualquer procedência, atendamos ao sábio conselho de Paulo, o grande convertido, quando adverte aos cristãos da igreja de Filipos: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é santo, seja em cada dia da vida à luz dos vossos pensamentos. E quero agradecer a paciência, muito obrigada, e desculpem a correria, é porque realmente era muito conteúdo, eu quis contemplar vocês com o máximo de informações, mas o tempo eu não consegui administrar muito bem. Não teremos tempo para pergunta por conta disso. Pode descompartilhar, por favor. E a gente, então, vai passar para essa segunda parte, que é a parte da nossa irradiação, né? Onde vamos fazer uma visualização para a paz de nossos lares. E a Soninha vai compartilhar. Está conseguindo, Fabrício? Não. Ela não está conseguindo descompartilhar. Acho que você consegue, Bia. Pronto, consegui.
Pastor Brisa para encerrar com a prece? Você pode? Vamos nos unir em pensamento nessa oração, que nossos corações estejam conectados pelo amor que Jesus tem por nós, que Deus, nosso Criador, tem por todos nós. E que assim, munidos de mais informações, mas não desconsiderando a nossa necessidade de sermos mais amorosos, mais indulgentes, mais caridosos com o próximo, que dentro dessa vontade de crescermos e evoluirmos espiritualmente, possamos seguir nessa semana, utilizando esses conhecimentos simples, mas que podem mudar a nossa maneira de enxergar a dor e o sofrimento. E assim, vamos encerrar esse estudo com muito amor, com muita paz, para uma nova semana.